Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para o terceiro domingo do tempo comum do ano B. A primeira leitura deste domingo se encontra lá na profecia de Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 5 e o versículo de número 10, que nos diz assim: A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não fez. Amados irmãos e irmãs, antes de começar a reflexão, quero só fazer um grande convite a você, não é? Você que não é inscrito no canal, chegou aqui até o vídeo, se inscreva no canal, envie esse vídeo para outras pessoas em grupos de WhatsApp, em suas redes sociais, deixe sua curtida, né? Deixe algum comentário, assim o YouTube acaba recomendando para mais pessoas. E eu faço esse apelo para que você possa ajudar esse trabalho então a crescer, né? Temos uma meta de chegar até o final do ano em 30 mil inscritos, e quando você ajuda com tudo isso que eu falei, essa meta vai ser ainda mais próxima, né, de ser atingida, tá bom? De antemão, meu muito obrigado. Mas, amados irmãos e irmãs, antes de a gente poder entender melhor os versículos que foram apresentados na liturgia, eu preciso trazer para você todo um contexto por trás do livro de Jonas. Isso porque eu acho que o livro de Jonas é o livro que mais tem histórias aí contadas pelo povo, que está no imaginário de muitas pessoas, mas que muitas vezes não condiz com aquilo que de fato o texto quer nos falar. Então é muito importante que a gente possa mergulhar de modo coerente naquilo que é apresentado pelo autor sagrado. A primeira coisa que eu quero lhe explicar é o contexto histórico, o tempo em que ele foi escrito, né? O livro de Jonas ele foi escrito ali por volta do século V a.C., já no contexto pós-exílio babilônico. E para que você possa entender isso aqui, vamos lá relembrar um pouco de uma temática que eu já falei aqui algumas vezes em outros vídeos. Nós começamos ali no reinado de Salomão, né? Salomão foi um rei que teve muitas obras construídas em seu reinado, como por exemplo o Templo de Jerusalém. Uma obra riquíssima, grandiosa, e se é uma obra grande e rica, obviamente se gastou muito para construí-la. E esse dinheiro foi cobrado, né? Exigido do povo por meio dos impostos. Então, muitas pessoas não gostaram porque se sentiram ali completamente exploradas. E foi muito disso que realmente aconteceu. Quando Salomão morre, o reino é dividido em dois, então. De um lado, o povo que queria continuar com aquela dinâmica, né? E outros que não queriam, que não gostavam, que achavam aquela dinâmica de impostos completamente equivocada, né? Porque eles trabalhavam com a exploração, se dividiram em outro lado. Então o reino ficou dividido em dois. O reino do norte, com a capital Samaria, e o reino do sul, com a capital Jerusalém. Só que o que acontece? O reino do norte ele foi invadido pelo Império Assírio. E aí o que é que acontece? Nessa invasão do Império Assírio, nós temos aqui um império que era muito mal visto pelas pessoas, porque ele era um império muito violento, né? Que também trabalhava com a dinâmica da idolatria. Para você ter ideia, quando o Império Assírio invade a região ali da Samaria e do Reino do Norte como um todo, o povo do Reino do Sul automaticamente começaram a criticar aquele povo porque trabalhava com a idolatria, porque tinha abandonado o seu Deus e por aí vai. Só que aí, pasme. Sabe qual é o nome da capital do Império Assírio? Nínive, que é justamente o que aparece aqui dentro do texto de Jonas. Então, eu quero que você comece a entender aqui agora que olhar Nínive e os ninivitas era olhar com cara muito estranha, com cara feia para aquele povo, com ódio daquele povo, porque eles eram vistos extremamente como inimigos, certo? E já digo mais, o reino do sul
só acabou não sendo invadido pelo Império Assírio por pouca coisa. Então é importante que você perceba que existe um medo daquele povo. Depois de algum tempo, agora chegou a vez do Reino do Sul passar por uma invasão, que é o chamado Império Babilônico que invade aquele local. Quando eles invadem, eles levam muitas pessoas de ali para viver na Babilônia, que é o chamado exílio babilônico. Um tempo depois o povo consegue retornar, que é quando o Império Persa consegue vencer a Babilônia. E o Império Persa permite com que as pessoas retornem à sua terra natal. E o texto de Jonas é escrito já neste retorno do povo. Só que o que acontece? Quando o povo retorna, o Império Persa colocou ali à frente, duas figuras muito importantes, que inclusive temos livros bíblicos, que é Esdras e Neemias. Esses dois acabam liderando todo o processo de reconstrução do judaísmo. E essa reconstrução ela acontece de um modo extremamente nacionalista. Em que sentido? Em verificar e colocar na mente do povo que nós somos a nação eleita, nós somos a raça eleita, nós somos o povo que Deus escolheu, nós somos os escolhidos, os prediletos de Deus, e os estrangeiros, o povo que não pertence à nação de Israel, eles não são pessoas boas. Então nós não podemos se misturar com eles. E aí começou nesse momento a ter aí problemas de casamentos de pessoas que eram de Israel com pessoas estrangeiras, relacionamentos, todo um código de pureza, eles são impuros e nós não somos. Então, por um lado, eu sei que você deve estar dizendo assim, nossa, que visão feia, preconceituosa, de fato é. Mas no contexto em que estava se vivendo, de que precisava restabelecer o judaísmo, reconstruir, de certo modo, fazia sentido esse tipo de exigência. Era preciso reconstruir, era preciso purificar, especialmente uma religião de um povo que estava em um território babilônico, que era um território pagão, para que a gente possa perceber o que era correto, o que deveria ser mantido e o que não era. Então é nesse contexto inteiro que o livro de Jonas ele acaba sendo escrito. Não enxergue ele como uma profecia. Eu sei que a liturgia coloca a profecia de Jonas, porque Jonas é visto como profeta, mas geralmente dentro dos estudos o livro de Jonas é visto como uma ficção, certo? Provavelmente é uma história que é contada, que é construída, justamente para poder trazer algumas lições muito importantes. E a principal lição é que o amor de Deus ele é universal. A salvação ela quer atingir a todos. Aqui a gente pode classificar a palavra da salvação como uma palavra universal, a chamada universalidade da salvação. Então, Deus não vem somente salvar o povo de Israel, não vem só salvar o povo que está no contexto do judaísmo, mas ele quer salvar a todos, inclusive os ninivitas, que é esse grande inimigo do povo de Deus. E aí, só para recordar o que acontece no capítulo número 1 e no capítulo número 2 de Jonas, no capítulo 1 diz que Deus chama Jonas, Deus convoca Jonas para ir para essa missão, para ir até os ninivitas, e de fato buscar levá-los, buscar convencê-los a buscarem a conversão. Só que o que acontece? Nesse momento Jonas não quer, Jonas foge da voz de Deus. E aí acontece daquela situação, ele está num barco, começa a ter muitas ondas, e aí Jonas percebe, porque o povo tira a sorte, descobre que é Jonas, Jonas anuncia que realmente é ele, joga ele no mar, ele joga-se no mar, é jogado no mar, e quando está no mar, um peixe acaba engolindo ele. E no ventre desse peixe, Jonas percebe, e faz um momento de arrependimento. E aí, nesse momento agora, nós estamos na segunda vez que Deus fala com ele. No versículo número 1, diz que a palavra de Deus é dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Se na primeira vez Jonas foge, na segunda Jonas vai. Diz no versículo 3 que ele vai até a cidade de Nínive e lá era uma cidade muito grande que eram necessários 3 dias para ser atravessado. Na verdade, gente, segundo os estudos arqueológicos, Nínive não era tão grande. Provavelmente um dia daria para poder percorrer essa cidade inteira. Talvez isso é uma estrutura literária que busca dizer que a cidade era muito grande e assim a gente evidencia o papel dessa conversão que se teve. Jonas entra na cidade, percorre o caminho de um dia e faz uma pregação para o povo, Ainda em 40 dias e Nínive será destruída. Ou seja, se vocês não mudarem, se vocês não se converterem, em 40 dias Deus vai destruir aqui. Esse 40 é importante, O número 40, ele sempre simbolizava para o povo judeu
um tempo completo, uma geração completa. Então, em outras palavras, se vocês não se converterem no tempo certo, se vocês não mudarem o coração no tempo certo, vocês serão destruídos. Então é nesse contexto. E é claro que a gente lembra e evoca os 40 anos que o povo passou no deserto, os 40 dias e 40 noites que teve lá na Arca de Noé, no capítulo, acho que é 7 de Gênesis. Então veja, os 40 sempre percorreram muito o povo de Deus, né? 40 dias seriam 40 anos, o número 40, o tempo certo. E aí, diz no versículo 5 que os ninivitas acreditaram em Deus. Fizeram jejuns, vestiram sacos. O vestir sacos é estilo que acontece também com as cinzas. Era um tipo de gesto que era feito no contexto de arrependimento. Em outras palavras, os ninivitas se arrependeram. Aqui não diz, mas o texto até fala que os animais fizeram jejuns, né? Que o rei fez jejum. Eu quero chamar a atenção uma coisa que corrobora para que o livro não seja um livro histórico, mas sim uma ficção que busca trazer uma mensagem importante que não tem nenhum relato histórico, que mostra que até o rei, né, lá dos ninivitas se converteu. Dizer que os animais fizeram jejuns é muito estranho também. Mas o objetivo é dizer assim que toda aquela nação, ela conseguiu ouvir a voz de Deus e ela conseguiu mudar, né, mudar a sua postura de vida. Antes de ir para o versículo 10, eu já quero fazer a linkagem com o Evangelho. Eu sei que o vídeo do Evangelho ainda não foi ao ar, só vai ao ar na terça às 6 horas da manhã, mas eu já quero fazer alguns apontamentos bem rápido. Deus chamou Jonas, da mesma forma como no Evangelho ele chama os discípulos. E aí a gente pode fazer um paralelo importante. Fugimos ou fazemos a vontade de Deus? Se nós fugimos como Jonas, Deus, ele que cuida de todas as coisas e que ele é providente, ele vai dar um jeito, né? Porque Deus tem controle de tudo, de que o seu projeto não seja frustrado. Os projetos de Deus não falham. Então talvez muitos de nós queremos fugir para o outro lado, mas Deus de algum modo acaba nos pescando, né? Da mesma forma como Deus chamou o povo lá no Evangelho, como Jesus chamou lá no Evangelho os 4, Deus também chamou o Jonas para também ser um pescador de homens, a pescar o povo que estava lá em Nínive. Podemos também trazer aqui na nossa mente, né, o anúncio que Jonas faz, a pregação que ele faz, é similar à pregação de Jesus Cristo também, que aparece no Evangelho. É interessante perceber que o número 3 que aparece aqui, podemos fazer uma ligação, e a Patrícia já inclusive comentou sobre isso, são 3 dias para percorrer Nínive. 3 dias também foi o tempo necessário para que Jesus pudesse ressuscitar. Então podemos fazer essas ligações, né? Esses comparativos importantes. Mas vamos para o versículo 10. Vendo Deus as obras de conversão, ou seja, o arrependimento do povo lá de Nínive, então Deus se compadece, Deus sente a dor e suspende o mal que ele tinha ameaçado fazer e não fez. Deus então se arrepende, tem algumas traduções que dizem isso, né? Deus se arrepende do mal que tinha dito que ia fazer e não faz. Pergunta-chave: Deus se arrepende? Deus muda? Porque tem gente que acha que a nossa oração é para mudar o coração de Deus. Tem gente que acha que a minha conversão muda o coração de Deus. A oração não foi feita para mudar o coração de Deus. Sabe por quê? Porque uma das categorias de Deus, que inclusive eu acho que foi Aristóteles que trabalha um pouco sobre isso, é que Deus é imutável. Essa é uma das características. Deus não muda. Acho que São Tomás de Aquino também na Suma Teológica fala um pouco sobre isso. Gente, se Deus não muda, Deus também, obviamente, não se arrepende porque ele é onisciente. Então ele sabe todas as coisas, ele sabia que o povo de Nínive ia mudar o coração, se eu considerar esse texto como histórico. Como é que eu posso então entender esse arrependimento de Deus? Eu vou te explicar uma coisa importante. Dentro da Sagrada Escritura, nós devemos lembrar que aqui nós estamos com um texto. E todas as vezes que a gente vai buscar escrever, aprenda, as nossas palavras elas são limitadas. Então falar de Deus é difícil de falar com palavras, porque a nossa palavra ela não tem a força completa de poder exatamente dizer quem Deus é. Não tem força, né, completa, a palavra não é forte o suficiente. Então nós costumamos dizer que nós usamos os chamados antropomorfismos, que são o quê? Expressões humanas que nós acabamos caracterizando Deus. Por exemplo, quando a gente fala lá no Gênesis que Deus andava no jardim, Deus ele é espírito, Deus não anda. Mas é para dizer que Deus está próximo, que o homem tem uma relação íntima com Deus, né? Então, e Deus chorou, Deus não chora.
né? Mas é para dizer assim que o povo fez uma coisa que não era de acordo com a vontade de Deus. Então eu evidencio a situação falando que Deus chorou. O que acontece no versículo 10 não é que Deus se arrepende de alguma coisa. Deus não se arrepende, Deus não muda. Mas é, na verdade, o homem que agora, diante da sua conversão, a relação entre o homem e Deus é que se transforma. Era uma relação distante, era uma relação fria, era uma relação praticamente inexistente. E agora, por causa da realidade do homem, da transformação do ser humano, essa relação ela passa a existir. E uma vez que essa relação ela passa a existir, ou ela já existia, porque Deus nos ama, mas ela é meio que unilateral, não é só Deus que amava e o homem não fazia a sua parte. Ao homem fazer a sua parte, aquela graça de Deus, aquele amor de Deus, aquela salvação que já existia, o homem agora passa também a participar dela, porque ele restabeleceu essa relação. É a mesma coisa que acontece com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela existe, Deus ama a todos, Deus quer salvar a todos, amados irmãos e irmãs. Mas nós precisamos ter este vínculo que agora cabe a cada um de nós. É preciso fazer a nossa parte. E é isso que o texto acaba querendo colocar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? Que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. E aí, amados irmãos e irmãs, também tem uma outra lição que o texto nos traz, e eu finalizo com essa lição, é perceber que, na verdade, Deus sempre dá uma segunda chance. Deus deu uma segunda chance a Jonas. Deus deu uma segunda chance à cidade de Nínive. Podemos também trazer aqui que não importa quem é o povo, sempre existe possibilidade de conversão. Sempre existe possibilidade de mudar de vida. Não importa o mal que façamos, ainda podemos recorrer e retornar. Ainda podemos voltar a buscar mudar de vida. Eu acho que são esses tipos de lições que essa primeira leitura acaba trazendo para cada um de nós. Mas é claro que no texto do Evangelho eu vou buscar estabelecer ainda mais relações entre a primeira leitura e o texto. Mas isso fica para o vídeo do Evangelho, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.